você é do Sul, né? Na verdade, eu sou de São Paulo, mas eu já moro aqui no Sul há bastante tempo. Cheguei a sair alguma... Enfim, eu sou radicado já em Floripa, dá para dizer. Ah, Tanto que o meu legal. sotaque você não percebe, né? É um sotaque quase paulistano, assim. Eu tava tentando descobrir, assim, mas eu vi que você tem uns vídeos no Instagram, umas trilhas, né? Que é bem É, pelo Sul, né? Aí eu já meio que, não, deve ser do Sul, então. pode crer. Pô, legal. Então, Júlio, queria começar, cara, perguntando para você. Bom, você tem um canal que é um dos mais relevantes, né, dentro desse tema de rock nacional, de música brasileira de uma maneira geral, podemos dizer assim. Eu queria que você contasse como é que surgiu a ideia de lançar esse canal e como que surgiu também essa sua conexão com a música brasileira, com o rock, qual a primeira memória que você tem disso lá atrás? Tá, então eu vou começar pela segunda parte, que acho que ela ajuda a explicar direito, né? Cara, eu com 13 anos eu gostava de pagode em São Paulo, porque era bem naquela, era 2000, 99, o pagode tinha uma explosão, assim. Eu não tive nenhuma referência musical em casa. A memória mais antiga que eu me lembro, a gente tinha o CD do Nevermind, porque eu tenho dois irmãos mais velhos. E aí eu colocava para tocar em Bloom, que é a faixa 2, eu pegava duas réguas e ficava imitando aquelas viradas do David Gold, truto, no sofá, assim. Mas aquilo ficou guardado, cara. Eu nunca usei aquilo como uma referência para ir pro rock. Mas assim, por que eu falei que eu gostava de pagode? Porque basicamente eu gostava do que era moda, assim. Eu não tinha assim uma percepção apurada para música e tal. Isso não é nada depreciativo em relação ao pagode, mas só porque é o que estava acontecendo naquele momento. Quando acontece aí tem dois fatos importantes. O primeiro o meu irmão, essa história é boa. Ele tinha que conquistar uma menina, que aliás eu nunca conheci ela, e ela adorava Legião Urbana. Nessa Ah, época eu tinha 13, ele tinha 17. E para impressioná-la, ele queria decorar Faroeste Caboclo e Pais e Filhos. Ele foi numa loja de discos e comprou dois CDs, As Quatro Estações, onde tem o Pais e Filhos, e o Música para Acampamentos, que tem uma versão ao vivo de Faroeste Caboclo. E nessa época a gente viajava e eu ficava escutando esses dois discos. E eu ficava impressionado. Eu lembro que eu tentava decorar Faroeste Caboclo. Eu comecei a gostar de Legião Urbana naquele momento. Mas eu não me tornei um fã de hora, assim. Acho que o mosquitinho foi mordendo, sabe? Quando a Legião lançou o acústico em 2000, aí todos os meus amigos começaram a escutar aquelas músicas que eu já conhecia, e aí foi onde eu virei pro rock de vez, assim, porque daí teve o Americana do Offspring, teve o Californication do Red Hot Chili Peppers, tudo naquela época. Então, foram discos bons, aquelas influências todas, eu acho que elas se somaram, e dali eu virei roqueiro, quis aprender a tocar violão e guitarra, fui metaleiro também na escola, legal. até hoje eu gosto de metal, né? Eu gostava muito de Metallica, enfim. Então essa história de como é que eu comecei a gostar de rock. E aí, como a Legião Urbana foi por onde eu aprendi a tocar violão, a tocar guitarra, tirando os dedilhados do dado, acho que eu sempre tive uma relação mais afetiva com a Legião, e foi dela que eu criei a mesma relação com as outras bandas brasileiras do rock dos anos 80. Mas eu nunca fui um grande fã de outras bandas. Bom, mas aí o que acontece é que, agora falando do canal, né? Então, beleza, sempre gostei de rock and roll. E eu pegava minha guitarra e ligava no computador para fazer regravações das músicas da Legião Urbana. Isso desde que eu comprei a guitarra, desde lá dos 12, 13 anos. E um belo dia eu peguei aquelas músicas e falei, cara, eu vou jogar no YouTube. Isso foi em 2010, cara, em junho de Caramba, 2010. O é canal tempo. tem 22 anos já, pra você ter uma noção. Então eu peguei 20 músicas, cara, eu não tinha nem câmera, cara. Alguns vídeos estão no canal ainda, só que ninguém vê, claro, porque não tem relevância. Mas é um fundinho assim, eu inventei um nome de um estúdio, coloquei assim e joguei lá, cara, e passaram-se anos, 2, 3, 4 anos, e pessoas começaram a descobrir, começaram a achar legal e pedir para eu fazer mais. Cara, quando foi em 2014, eu voltei a gravar as músicas, comprei um baixo, inclusive, que eu gravava o baixo com a guitarra e abaixava uma oitava. Era muito rudimentar a parada. Aí voltei a fazer as regravações. Nos anos seguintes, as pessoas pediram para eu ensinar a tocar as músicas. Eu ainda não tinha câmera, cara. Era só o áudio. Como não existia o Spotify, na minha cabeça fazia algum sentido, né? Porque as pessoas ainda ouviam música pelo YouTube, naquela época de 2014, por ali. Aí, finalmente, eu comprei uma câmera e comecei a gravar os vídeos ensinando as pessoas a tocarem as músicas. Isso em 2000 não, foi 2020 isso. Olha só como o tempo passou, né? Só É que a minha verdade. ideia foi o seguinte, cara, em vez de só ensinar a tocar,
eu vou, antes de ensinar a tocar a música, eu vou contar a historinha dela. Então, eu comecei a pesquisar e, cara, o canal ficou 2 anos assim e ele crescia muito devagar. Até que o YouTube começou a disponibilizar o gráfico de retenção de público. E, através dele, eu via onde que as pessoas assistiam mais. E eu percebia que, cara, 90% das pessoas ficavam só nos 5 primeiros minutos, que era quando eu contava a história. Depois as pessoas começavam a sair e a galera que queria aprender a tocar representava de 20% a 10%, era muito pouco. E no momento que eu entendi isso, eu falei, então, peraí, eu vou começar a fazer vídeo só contando histórias. Cara, aí o canal começou o algoritmo identificou que aquilo era relevante e começou a propor para outras pessoas. E um outro fato que foi importante foi que o YouTube também me mostra os vídeos que o meu público vê. E eu comecei a ver que as pessoas gostavam muito de vídeos polêmicos. Então, eu tentei encontrar uma forma de fazer um vídeo sobre polêmicas, porém com conteúdo que pudesse estar bem embasado e tal. E, cara, e aí começou a voar. E aí eu comecei a me deparar com o desafio de tipo assim, o que eu vou fazer além da Legião Urbana, que foi a banda que eu sempre tive contato e sempre gostei mais, sempre estudei. Aí que eu comecei a fazer enquetes para tentar descobrir que outras bandas que as pessoas gostavam. No começo você falava só sobre Legião Urbana. Era só Legião, só regravava Legião, só ensinava Legião. Aí eu descobri que as pessoas que a banda número 2 na preferência de quem gosta de Legião era Engenheiros do Havaí. Aí comecei a falar de Engenheiros. E aí eu tenho... Esse processo está em andamento e vai seguir indefinidamente. Pô, bem legal essa história, que você fez realmente uma análise ali, né, de que o público quer, né, e que mais, quais outras bandas você acha que devem vir por aí, assim, que tem a ver com... Cara, algumas já estão programadas e não vieram ainda, mas assim, realmente, só complementando o que tu estava falando, a minha abordagem é bem profissional, assim, não foi nada profissional no sentido de que eu me dedico, né, eu dedico a estudar e tomar todas as minhas decisões baseadas nos meus estudos, nada é por acaso, eu não sou um youtuber instintivo, né, eu procuro tomar todas as decisões são embasadas. Então, hoje eu tenho a Legião e Engenheiros, eu acho que estão bem solidificados ali no conteúdo do canal, e eu abri para outras bandas e eu vou sempre medindo o interesse que o público tem sobre elas. Então, eu achava que Paralamas ia ter um resultado, mas eu acabei... É interessante que você vai descobrindo como é que é o perfil do fã. Então, o fã de Legião, assim, tem alguns perfis de fãs da Legião Urbana, mas de maneira geral é um fã que tem uma relação muito afetiva com a banda e uma parte tem uma relação muito afetiva com o Renato Russo. Então, o Legião sempre dá um resultado muito bom e é uma banda que tem uma história muito rica. Engenheiros do Havaí, o fã também é muito passional, assim, ele gosta, é muito fiel, então também é uma banda que eu vou falar sempre. Já o Paralamas é engraçado, por mais que seja uma banda, cara, que está nativa até hoje, que tem uma história incrível, mas o fã do Paralamas não é tão passional assim. Então, os vídeos acabam não tendo tanta atenção. Então, aí eu vou dosando. Quanto mais eu falo, menos eu falo. Aí tem o Barão Vermelho e o Cazuza, que eu comecei a falar pouco e já tem mostrado um ótimo resultado. E o Raul Seixas. O Raul Seixas, a história foi... Na verdade, começou com uma amiga minha. Eu achava que não ia dar resultado, porque eu falo, só falo de anos 80 e ninguém vai querer ouvir falar de Raul, porque Raul é anos 70. E aí eu fui lá, Google Trends, cara, e eu tava muito errado, porque ele tem muito mais busca do que Renato Russo, do que Cazuza. Ele é o top, assim. E aí eu comecei a fazer uma experiência agora de fazer um vídeo por semana, que é um universo novo que eu estou explorando e tal, e também está dando super certo. Então o Raul também ganhou uma posição muito boa. Aí tem uma enquete que eu fiz já há alguns meses, que eu pedi para os membros escolherem, primeiro, as bandas que iriam para a enquete. Eles escolheram Titãs, RPM, Plebe Rude, Capital Inicial e Nenhum de Nós. Então, eu fiz a votação com esses 5, deu Titãs em primeiro, Nenhum de Nós em segundo, os outros 3 eu não lembro. Então, eu também vou estudando e vou trazendo eles para o canal, à medida que eu, com base no resultado que eles tiveram, e lá na votação, e eu vou medindo, assim, qual que é o resultado que a banda vai tendo. Eu só comecei pelos Titãs ainda, o resultado foi legal, eu acho que tem bastante coisa para explorar neles, e de tempos em tempos eu vou fazendo novas enquetes, assim. E basicamente, assim, é isso. Acho que para os próximos meses, acho que o grande desafio é sair dos anos 80, sabe? De repente explorar mais os anos 70. Os anos 90 eu acho que é um pouco complicado, porque tem um gap generacional ali. As mensagens, a estética do rock é muito diferente. E eu já fiz alguns testes ensinando músicas do Charlie Brown, por exemplo, e
para quem gosta de banda dos anos 80, às vezes não é muito receptivo com anos 90, então eu não sei como é que eu vou misturar isso ainda, mas em algum momento eu vou ser obrigado a misturar, porque a ideia é abrir eternamente. Pô, legal. E assim, você comentou, né, que, bom, o seu foco é anos 80, mas já pensou em anos 70, anos 90. O que você acha, assim, que teve de tão especial nessa década de 1980 que fez com que o rock do Brasil realmente fosse catapultado ao mainstream, né? Inclusive foi agora em 82, já está completando agora 40 anos, que grande parte desses discos clássicos, né? Barão começou, Legião Urbana começou em 82, né? É um marco aí de 40 anos, né? Cara, eu acho que primeiro a gente tem assim o abrandamento do regime, né, que já estava acenando com a anistia, e não que não houvesse rock antes, mas acho que aquela juventude ela vem com uma mensagem diferente, com uma mensagem um pouco mais rebelde e com afrouxamento das regras assim de censura. Ainda existia censura, Renato Russo teve letras censuradas, por exemplo, mas assim, com o início da transição, essa juventude se viu motivada a fazer isso. Eu acho que cada um dos 3 lugares, 4, se a gente colocar Porto Alegre, tem algumas razões específicas, né? Eu conheço mais acho que isso explica essa questão do regime se encaminhando para o fim, explica um pouco no contexto no país inteiro. Brasília tem uma situação específica porque lá você tinha uma juventude que tinha acesso a informações e que também tinha boas condições financeiras. Então, porque rock é uma música cara. Então, eles podiam comprar os instrumentos, né? Você vê, o Herbert, o pai dele era piloto da presidência, conseguiu trazer uma Gibson. O Renato Dado Bonfá, o Renato Rocha também, todos filhos de servidores públicos. Então, isso dá uma estabilidade financeira que você consegue criar um clima para o rock acontecer. Então, o Renato falava inglês, porque ele tinha morado nos Estados Unidos, ele lia Melody Maker. O Felemos morou na Inglaterra, porque o pai foi fazer o mestrado. Então, foi um ambiente de circulação de informações em que as coisas estavam fazendo sucesso lá fora, chegavam para cá, os discos circulavam, enrolavam as influências, e como eles tinham condições de comprar os instrumentos, as coisas aconteciam. Eu acho que, assim, olhando para Brasília, que é a realidade que eu conheço bem, eu acho que esses são os fatores que ajudam a explicar, assim, sem falar em transformações culturais, porque a chegada da anistia e o abrandamento do regime explicam na questão do discurso, do que você vai falar, da sua liberdade de expressão, mas tem também a transformação cultural, a questão dos jovens se sentirem mais livres para fazer certas coisas, que é o que o filme Bete Balanço tentou demonstrar. Então, eu acho que essas transformações culturais e esse aumento da liberdade e de uma certa forma, o fato de que o rock nasce em famílias com condições financeiras e o Brasil ele tinha tido um surto de crescimento, então são todas famílias de meninos de classe média que conseguiram ter as condições financeiras para comprar os instrumentos, montar suas bandas e tocar, seguir os sonhos. E você comentou que eram 4 grandes praças assim do rock, né? O Porto Alegre, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Rio e Brasília. Eu tô me baseando assim mais ou menos na biografia da Pieve, do B-Rock, rock brasileiro dos anos 80, e do Ricardo Alexandre, Dias de Luta. Não significa que não havia bandas em outros centros, não, claro. existia, né? Mas acho que essas 4 foram as que tiveram mais expressão naquele momento. Sim. É engraçado quando você cita o da Pieve, porque eu tive aula com ele na faculdade. Qual faculdade? Na PUC do Rio. PUC Rio? Ele dava aula de jornalismo cultural lá, formado, né, jornalismo, lá em 2012 que eu tive aula com ele. E Que ele legal. é bem bacana. Assim. Ele é botafoguense, eu também, então a gente tem uma relação aí. Ele se aposentado já? Olha, eu não sei, mas eu sei que ele parou de escrever no Globo, porque ele escrevia também no jornal, né, no Globo, e ele parou de escrever lá, mas na PUC eu não sei, eu perdi o contato, não sei se ele ainda está lá, mas foi um dos meus melhores professores. Assim. Pode crer, cara. Foi bem bacana. E, assim, eu vi lá no seu canal, né, tirando um vídeo lá que é um short do Cazuza, que é pequenininho, o que tem mais visualização lá é um vídeo que você fala sobre os últimos dias do Renato Russo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi a pesquisa para esse vídeo específico e eu ia perguntar por que você acha que esse vídeo foi o que mais bombou, mas talvez tenha alguma coisa a ver com esse negócio da polêmica que você comentou, né? Só antes de eu começar a responder, de que polêmica você fala? Sobre a causa da morte?
Porque é um vídeo que acaba sendo controverso, né? Sendo, tipo, traz uma informação assim que a pessoa às vezes quer saber sobre algo, né? Tipo, pô, o cara tá lá Mórbido, né? quase Mórbido. morrendo, tipo, uma coisa meio pra baixo. Eu acho que... Bom, primeiro eu vou falar sobre a pesquisa, né? Então, cara, basicamente assim, esse quadro, que é o Conexão Legiônica, eu procuro aliar um tema que gere interesse com uma abordagem que tenha conteúdo. E nunca até no começo do vídeo eu explico isso, né? Que eu não vou explorar imagens ou... Você vê que não tem trilhas, assim, entendeu? Então, eu procuro contar a história como ela aconteceu. Agora, é claro, é um tema que gera interesse. E eu preciso me pautar pelo que as pessoas querem saber. Mas eu acho que assim ficou uma abordagem super respeitosa, super honesta com os fatos, e a bibliografia está toda demonstrada lá. E basicamente foi isso. Assim, eu defini esse tema imaginando que seria um tema que teria bastante aceitação. Eu sei que tem um canal, acho que é Painel de Histórias, não é? Que tem um sobre o Renato Russo, tem outro sobre o Cazuza e tem outro sobre o Raul Seixas. Então, mas que eu não assisti, é uma das coisas até que quando eu vou fazer vídeos assim similares a outros canais, às vezes eu não assisto justamente para não correr o risco de me repetir, de repetir algo que eu quero começar a pesquisa do zero. Então, basicamente, cara, eu peguei toda a minha bibliografia, tudo que está dito, sabe? O Dado Villa-Lobos fala sobre como foram os últimos momentos. Tem algumas coisas lá no Carlos Marcelo, que é o Renato Russo, filho da Revolução, no DAPIEV também. Eu fui atrás de reportagens, as últimas entrevistas que ele deu para o... Até a do Correio Brasiliense foi um seguidor do canal que me mandou, porque ela não tá, porque tem no site da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional, você consegue pesquisar, mas o Correio Brasiliense vai até um determinado ano, e ele tinha essa entrevista em 96 que o Correio Brasiliense não tinha. Então, eu peguei todas essas entrevistas, eu achei até a matéria que a Manchete fez, contando como é que foi o depois e tal. Então, assim, o que eu procurei ali é desconstruir alguns mitos, como ele não morreu de AIDS, ele morreu de depressão. Eu acho que essa resposta não está clara ainda, né? E é o que eu procurei explicar no vídeo. Procurei dar as versões. O médico afirma que foi AIDS, a mãe, em diversas entrevistas, afirma que a carga viral dele estava baixa, então ela acredita que não foi AIDS, e ela acredita que foi depressão. No entanto, assim, apenas um exame cadavérico para saber, mas assim, não acho que não faz a menor diferença, acho que não tem nenhum motivo escuso para querer omitir se foi AIDS ou se não foi. Eu procurei colocar dessa forma no vídeo, que essa é uma discussão que eu acho que ela não é tão importante, saber qual foi a verdadeira causa de morte. Eu acho que ele ia morrer, enfim, se não foi AIDS, seria em breve. E então foi basicamente isso. Eu tentei reconstruir, sabe, com o máximo de fidelidade aos fatos, tudo que aconteceu naqueles últimos dias. E a história da mãe eu não tinha lido ainda, cara, que ela ligou para ver, queria visitar o filho, só que ele não queria que ela ouvisse, né? Então aquela história foi... A do Dado eu já conhecia, porque eu já tinha lido no livro dele antes. Então foi basicamente isso, sabe? Eu acho que é algo que gera curiosidade, mas ao mesmo tempo, às vezes as pessoas têm uma curiosidade muito mórbida demais, de achar que aconteceram certas cenas, certos acontecimentos que ficam no imaginário popular, e esse vídeo eu procuro meio que desconstruir de que, olha, as coisas não aconteceram de nenhum jeito escabroso, sabe? Foi basicamente ele definhando, pedindo para não ser visto, para não ter contato com outras pessoas, até o momento que ele partiu, teve a despedida do Dado Villa-Lobos, a mãe quis fazer a despedida, ele não queria que ela visse, e essa é uma questão também que gera um debate, mas como ele não está aqui para se colocar, né? As pessoas também se interessaram um pouco sobre isso, né? Putz, como é que ele não deixou a mãe ir lá e tal? Mas é uma discussão também que eu nem entrei, porque acho que cada um vai ter uma opinião sobre isso. Então foi isso, cara. E eu acho que o vídeo cresceu. Na verdade, você quer saber por que o vídeo cresceu? Porque ele começou a ser recomendado por um vídeo que era um comentário do Ney Matogrosso, nada a ver com Legião Urbana e Renato Russo, porque o YouTube também tem dessas coisas, assim. Esse vídeo ele chegou a 60 mil e estacionou. Eu até falava, caramba, eu achava que esse vídeo tinha potencial para ir mais. Falando assim, parece que eu tenho uma análise muito fria, assim, porque assim, é um negócio independente de qualquer coisa, né? Então eu estou sempre olhando para os resultados, mas sempre tratando o conteúdo da forma que eu acho que é mais ética. Então ele estacionou lá em 60 mil, até que saiu esse vídeo do Ney Matogrosso, e que eu não sei que canal que fez, que eu só vejo o título lá, né? E começou a ser recomendado. O Ney não falava nada de Legião, de Renato Russo. Cara, e foi tudo 100, 150, 200, 300.
E tá indo, entendeu? Agora, eu acho que é um vídeo que leva uma informação de qualidade e eu acho que tá cumprindo um bom papel. Interessante. E assim, eu estava vendo outro dia o canal do Dinheiro Preto, né? Ele comentou que teve uma vez que ele estava conversando com a mãe do Cazuza, né? E ele disse que preferia o Renato do que o Cazuza. E aí a mãe do Cazuza ficou chateada com ele, não fala com ele até hoje. Eu queria que essa sua análise, essa comparação, né? Cazuza e Renato Russo, assim, porque hoje em dia, vamos dizer assim, talvez sejam dois dos grandes nomes do rock nacional que morreram e estão aí até hoje no imaginário popular, né? Qual análise você faz dessa comparação aí? E também acho que vou perguntar qual que você gosta mais. Não, eu gosto mais do... Na verdade, assim, quando eu vou estudar as bandas, eu acabo mergulhando, né, nos artistas. Por exemplo, só para abrir um parênteses, assim, até o fim do ano passado eu não conhecia quase nada de Engenheiros do Havaí, mas quando eu mergulhei na obra dos caras, eu comecei a ver coisas muito interessantes. Então, hoje eu posso dizer, olha, hoje meu preferido é o Renato Russo, mas é que eu vou começar a mergulhar na obra do Cazuza, talvez eu mude essa impressão em breve. Mas eu acho que tem muito a ver com a formação, sabe? Eu acho que eu talvez me identifico mais com o Renato Russo, porque as nossas histórias são muito mais parecidas. Assim, ele, assim, como eu, menino, assim, os dois são meninos brancos de classe média, mas acho que o Cazuza, ele como menino da zona sul do Rio de Janeiro, eu sou mais urbano, e ele, assim, São Paulo, né? São Paulo e Brasília, a temática da Legião Urbana, acho que ela é menos praiana. E o Cazuza, ele tinha muita coisa da praia, da vida boêmia, que acho que nunca falou muito a minha língua. Então, talvez por isso eu me identifique com o Renato Russo. Agora, das diferenças dos dois, eu acho que o Cazuza foi um cara que buscou trilhar um caminho musical mais amplo, né? Tanto que ele sai do Barão querendo brincar mais com a MPB, com outros estilos, e o Renato era muito mais um roqueiro. Eu acho que o Cazuza, ele era muito mais assim um cantor do que necessariamente um roqueiro, entendeu? Acho que o Renato ele tinha muita coisa de se espelhar em certos artistas, certos roqueiros, então talvez ele seja assim o cantor de rock. E o Cazuza era um artista um pouquinho mais amplo do que isso. Ele teve o rock foi muito importante para ele, mas ele transitou muito mais por outros estilos. Então eu faria essa comparação, assim. Mas eu não acho que isso necessariamente faz um melhor que o outro. Acho que os dois tiveram problemas de comportamento. Talvez, assim, pelos relatos que eu leio, até acabei de fazer um vídeo também falando sobre a saída do Cazuza do Barão Vermelho. O Cazuza, assim, o Renato também era difícil, mas o Cazuza era mais instável e mais imprevisível que o Renato. Os dois não tinham papas na língua, mas eu acho que o Renato ele era mais recluso, ele se preocupava muito com a imagem dele, hoje eu não quero aparecer, não quero fazer show, e o Cazuza ele era o contrário, ele fazia questão de estar no meio, de ser visto, ele era mais exibicionista, vamos dizer assim. Então, isso gerou problemas de relacionamento para as pessoas que ficavam perto do Cazuza. E muitas pessoas vão comentar porque ele era um menino mimado e tal. Eu acho, às vezes, essa discussão é vista com um pouco de preconceito, porque era um playboy, como se isso diminuísse ou invalidasse todas as coisas que ele fez. Eu acho que a discussão não é se ele era um playboy ou não, mas que talvez ele foi uma pessoa mais protegida. A mãe do Renato também era super protetora, mas talvez o Renato passou por algumas... Ele teve a epifisiólise aos 15 anos, ele passou por alguns problemas também que talvez o deixaram uma pessoa um pouco mais amarga que o Cazuza. O Cazuza talvez teve um ambiente assim um pouquinho mais seguro, que o dava tranquilidade de não pensar às vezes na forma como estava lidando com as outras pessoas. Eu acho que é por aí, sim. Mas assim, acho que os dois produziram uma obra fascinante. Sim, sim. E assim, falando um pouquinho sobre o outro artista do seu canal que você tem trazido bastante, que é o Raul Seixas, né? A gente sabe que o Raul era do interior, né, década de 70, e assim, eu vi aquele documentário dele que tem na Netflix, e a minha impressão é que ele não teve, vamos dizer assim, o reconhecimento na época dele, né? Na época que ele estava lá lançando CD, assim, eu acho que como é que você vê esse crescimento do Raul depois que ele morreu? Dá para dizer que teve algum tipo de mitificação? Assim? O que você entende sobre isso? Cara, eu não sei, assim, desde... É que, assim, eu fiz faculdade de geografia. Raul Seixas era
Toda a rodinha de violão era Raul Seixas. Então, eu tive a impressão de que ele sempre teve talvez hoje porque a gente tem as redes sociais porque assim, o Raul, ele é um cara que isso é interessante. Talvez isso ajude a explicar isso daí. As pessoas querem falar em nome do Raul. O que ele era, o que ele queria, se ele era satanista, se ele era comunista, se ele não... Tem muito isso eu já comecei a perceber, sabe? Então tem certos... Os fãs, eles são meio que agrupados, e cada um diz que não, o Raul, na verdade, queria dizer isso. Não, na verdade, o Raul queria dizer isso. Eu acho que isso, como as mensagens dele permitem interpretações variadas, e as entrevistas dele são muito interessantes, porque ele fazia questão também de não deixar a resposta, sabe? Ele falava coisas que permitiam você ficar pensando sobre aquilo ali. Tipo, o que você quis dizer com determinada música? Ele vai explicar Gita. Esse negócio da magia que está aí. Então, eu acho que isso dá margem para muitas interpretações. Que magia que é essa que ele está falando? Será que é o diabo? Será que é não sei o quê? E, assim, pela pesquisa que eu tenho feito, não é nada disso. Às vezes, tinha uma questão de interesse espiritual, mas, assim, tinha uma questão de marketing também. E, às vezes, algumas pessoas não entendem isso ou acham que tinha alguma magia, alguma coisa do diabo, do negócio ali atrás, e isso rende muita discussão, né? Hoje em dia, com a internet, talvez o que acontece é que é muito mais fácil dessas visões sobre o Raul Seixas se chocarem, e gera debates intermináveis, que é algo que você não vê acontecendo tanto com o Cazuza, né? Com o Renato... Com o Renato, em alguma medida, acontece sobre a questão de sexualidade e religiosidade, gera alguns debates. Essa música ele fez para um ex-namorado? Não, ele não fez. Mas isso é mais, eu acho que é uma coisa menor. Agora, no caso do Raul, são tantas visões, é o Aleister Crowley, é a ditadura, é a filosofia, Schopenhauer, e essas visões começam a se chocar, assim, e talvez na internet, esse debate encontrou um ambiente fértil para seguir infinitamente, né? É o que eu tenho percebido, assim, eu ainda tenho uma leitura superficial do Raul, eu tenho me aprofundado sobre ele, mas é por isso que eu sempre estou lendo os comentários, que é para ter essa noção, sabe? O que eu percebi já lendo os comentários é isso, é que tem os fãs do Raul têm umas tendências diferentes de acreditar que ele tinha certas mensagens, e ali as pessoas debatem sobre isso. Não, entendi. E, assim, uma outra banda que você não torcendo muito, assim, mas que deve chegar em breve com mais volume é o Titãs, né? Eu queria saber, tem duas perguntas sobre o Titãs para você. Primeiro é assim, bom, a banda, ela sempre foi muito grande em número de pessoas, né? E ela veio diminuindo ao longo dos anos, né? Hoje em dia só tem dois, né? ou três, acho que estão aí. Tem três, né? E aí, assim, primeiro eu queria que você, assim, analisasse esse fato da banda, mesmo perdendo vários integrantes, ainda está aí na ativa e carregando multidões para os shows. E também essa questão de como que eles mudaram, porque antigamente era uma coisa mais suja e agressiva, né? Talvez mais punk, não sei. E hoje em dia virou uma coisa um pouco mais, vamos dizer, comercial, mais água com açúcar, talvez, mais uma mensagem mais suave, assim. Então, Cara, a questão da redução do número, eu acho que vai muito do ambiente das personalidades ali, sabe? Talvez eles tiveram uma ideia... É aquela coisa, quando você tem 20, 19, você não mede exatamente as consequências, né? Então, e quando eles se juntaram em 8, talvez seria difícil de prever, olha, dificilmente a gente vai conseguir segurar isso aqui por muito tempo. Ao mesmo tempo, talvez eles nem soubessem por quanto tempo que eles iam ficar com a banda, né? Não tinha nem noção do estrelato que ia acontecer. Agora, cara, são gênios, né, cara? E, assim, é uma coisa que... Eu faço muitos vídeos de fim de banda, e é uma sociedade, sabe? Não são amigos, necessariamente, podem ser amigos também, mas é mais uma sociedade, é uma empresa, é um trabalho que você tem, e eventualmente os desgastes acontecem. Com certos grupos isso é mais contornável, porque os gênios conseguem contornar isso melhor, em outros grupos isso não é contornável. Imagina, por exemplo, você pega um trio, vamos pegar os Paralamas. Se em algum momento o Herbert quisesse fazer um disco mais com samba, quer dizer, a conversa dele com o Bi e com o Baroni é uma. Agora, você imagina você tem 8. Aí o Nando Reis fala, não, eu quero fazer Hare Krishna. Aí ele tem que convencer 7.
É foda, né, cara? Então é mais fácil a pessoa falar, cara, aqui eu não vou ser ouvido, vou sair. Assim, ainda não estudei profundamente a história dos Titãs, eu acompanhei parte dessa história, porque eu me lembro, a do Arnaldo eu não vi, eu era bem menininho, mas assim, todas as outras eu vi. E assim, são projetos, né? Quer dizer, quando você tem um grupo menor, é muito mais fácil você ter um denominador comum, exceto no caso dos engenheiros, que ali a história foi um pouquinho diferente. Mas eu acho que é isso, assim. Agora, em relação às mudanças, essa é uma característica interessante deles, né? Eles conseguiram... Na verdade, os Titãs são uma banda de muitas mutações, né? Se você pega os primeiros discos, que eram o Sonífera, ele é um ska, né? Aí ele vai sujando, vem o Cabeça de Dinossauro, começo dos anos 90, era um punk, assim, quase Raimundos, e, sabe, e o som foi mudando, mas eu acho que também é uma coisa que é difícil para nós entender é como que o processo de você escrever as letras e definir a sonoridade das músicas muda com a idade. Porque você, sabe, você tem 20 anos, a sua intenção estética é uma, você está com 50, putz, passou tanta coisa, o seu pique, a velocidade com que você compõe, a sua compreensão, né? Porque, por exemplo, olhar para os três Titãs hoje eles vão fazer algo parecido com o que os Titãs faziam nos anos 80? Não vão fazer, né? Quer dizer, é outra cabeça, a mesma coisa dos Paralamas, sabe? Você não... O Humberto tá aí até hoje, sabe? As músicas não são as mesmas. Você envelhece e você passa a ter outras compreensões sobre a vida, na hora de escrever, e sobre a música também. Então, eu acho perfeitamente natural que eles vão fazendo as mudanças. E eu ouvi, quando eu fui pesquisar o vídeo de Sonífera Ilha, eu vi a versão deles, fizeram aquela proposta acústica, eu achei, assim, a sonoridade muito boa. Agora, esse negócio de ficar fazendo músicas de antigamente, né? O que eu imagino, não é uma crítica a isso, mas assim, o pique para compor diminui, né? Então você vê que assim, os lançamentos começam a ficar mais demorados. Vamos regravar uma música antiga. E você não, a sua mente não tem a mesma velocidade de quando você tinha 25 ou até menos. Então eu acho até que é meio natural. Então, outra banda que fez muito sucesso, inclusive, bom, um dos discos mais vendidos do Brasil, né? Na lista dos top 10, assim, sempre tem RPM lá no primeiro, no segundo. Uhum. É uma banda que você ainda não trouxe também muito, mas tá ali. Né? Sempre que eu coloco, por exemplo, uma matéria sobre o RPM lá no Whiplash, o pessoal gosta muito. E é interessante, porque o site ele é mais focado no pessoal do heavy metal, mas eu acho que o pessoal gosta muito também do rock anos 80, assim, né? O RPM, qual a sua relação assim, com ele? Você já teve algum, enfim, um disco favorito? Que impressão geral que você tem? Assim? Cara, o RPM em breve, ele vai ter os vídeos no canal. Eu não conheço muito sobre a obra deles, assim, eu conheço é o primeiro ou o segundo, não sei, eu sou péssimo, assim, para saber a ordem de disco, nome de disco. Tem o Revoluções por Minuto, né, que é o Revoluções por Minuto. Rádio Pirata ao vivo. O Revoluções por Minuto, depois veio o ao vivo, depois veio o Quatro Coiotes, né? Cara, eu acho que o RPM é um fenômeno muito interessante também, porque eu recebo muito pedido para falar, mas eu acho incrível como pode uma coisa que durou tão pouco tempo ter criado uma memória afetiva tão grande, assim. Eu acho que é um som que tem muitos méritos, assim, a proposta de um baixo marcando a cabeça de nota e a guitarra fazendo as frases, assim, funcionava como, assim, seria, em termos era um trio, assim, um trio se você não considerar o teclado, mas assim, guitarra, baixo e bateria funcionavam com uma guitarra só. Eu acho que era um som bem interessante, assim, mas eu acho que muito do que eu quero entender quando eu começar a falar sobre RPM é assim, o que é que provoca esse fenômeno, sabe? Eu não sei se é o Paulo Ricardo, porque assim, tem um Globo Repórter sobre eles, dá para assistir no YouTube, assim, é inacreditável, cara. As pessoas... E é muito louco você assistir aquilo e ver, que o Pedro Bial que faz, né? Ele pergunta para as pessoas o que você acha sobre RPM. E, cara, e as pessoas falavam assim, não, porque as letras deles falam coisas que eu me identifico e tal. Então, os caras conseguiram realmente produzir uma ligação afetiva, assim, muito forte. Eu não sei, cara, eu sinceramente não sei explicar. Mas tá aí até hoje, todo mundo quer saber de RPM, fala, e são poucas músicas, né? Assim, não deixou uma obra, a banda não deixou uma obra muito grande. Eu acho que aquele momento, como o rock, ele teve muita exposição da mídia,
isso é uma coisa que o Humberto fala também, aquele foi um momento em que era a bola da vez, sabe? Então, assim, era a revista, era a TV, sabe, era tudo rock, assim, aquilo entrou na cabeça das pessoas de uma certa forma, e como elas não tinham ferramentas como o Spotify hoje para você viajar e descobrir outras coisas, então você tem poucos artistas que entraram com muita intensidade na cabeça das pessoas, e quem está até hoje, daquela época, traz aquilo muito forte. Pode ser o Paulo Ricardo, pode ser o Renato Russo, pode ser. Mas é que tá, tem a figura do líder, né? O Renato. O Titãs não tem um líder, né? Por exemplo, assim. Tem vários. Entendeu? Então eu acho que é isso, sabe? A história do. Foi um símbolo sexual também, isso em alguma medida contribuiu para que a banda ficasse mitificada. Então eu acho que parte disso é explicado por isso, que aquele foi um momento em que toda a indústria jogava a favor do rock. Então as bandas que aconteceram ali, elas se fixaram na cabeça das pessoas de uma forma. Agora, é claro que o Charlie Brown ainda tem muitos fãs, mas assim, talvez o nível de afetividade que as pessoas criaram do RPM nos anos 80 não vai ser o mesmo que daqui a 10 anos do Charlie Brown, sabe? Porque o Charlie Brown também pegou ainda um momento em que o rock tinha alguma expressividade, mas ele já não jogava sozinho no campeonato, né? Você já tinha outros ritmos junto e tal. Então eu acho que o que ajuda a explicar a história do RPM é isso, cara. E assim, não só o RPM, como diversas bandas do rock dos anos 80 falam, tem nas suas letras muitas músicas que falam sobre política, né? Sobre essa questão enfim, críticas ao governo e tudo mais. E hoje em dia tem aquela história, rock, o pessoal às vezes fala, né? Rock não pode falar de política, rock não se mistura com política, porque a política só serve para afastar as pessoas e o rock serviria para unir as pessoas. Enfim, mais ou menos esse discurso. Bom, mas a gente sabe que desde sempre o rock, na verdade, fala sobre política, né? Então eu queria saber de você o que você acha dessa relação do rock nacional, né, mais especificamente, com a política e como que isso era lá nos anos 80, né? Você tinha comentado que é, enfim, fim da ditadura, né? Tem todo esse contexto. Cara, se você vai. É que assim, era muito engraçado, porque naquela época você ser contra para você falar sobre política, bastava ser contra o governo, né? Porque, assim, antes do Sarney assumir, eu acho que havia uma compreensão ainda difusa do que era governo, porque ainda estava na mão dos militares. Depois que o Sarney assumiu, era basicamente assim: as coisas estavam muito ruins no país, teve vários planos econômicos fracassados, com uma inflação muito alta, então naquele momento fazia muito sentido você ser contra o governo e falar sobre política. Talvez ali nos anos 90 isso ainda foi um pouco relevante, até que o Plano Real começasse a ter os efeitos e o país começasse a construir suas bases para ter um crescimento um pouquinho mais sólido. Eu acho que depois a política começou a ter um outro caráter, assim, porque eu acho que antes ela estava muito mais ligada à economia, sabe? Então você vê os 5 da Legião Urbana, você vê uma série de músicas que eu estava ouvindo ontem, cara, era de alguma dessas bandas, era do Paralamas, do Big Bang, é a número 1, a faixa número 1, que fala também sobre Perplexo, se eu não me engano. Não lembro como é o nome da faixa. Cara, e era assim, era difícil, assim, não que as coisas hoje sejam fáceis, mas assim, tinha fiscal para conferir aumento de preço na padaria, sabe? Os fiscais do Sarney. Então, assim, acho que a história de politização do rock naquele momento estava muito ligado à economia e a dificuldade de viver no país. Então fazia todo sentido, eu acho, falar sobre rock. Era um ambiente bem diferente, né? Porque hoje, para uma banda falar de política, ela vai ter que, sabe, escolher um lado e aí ela vai desagradar o outro. Então hoje é muito mais uma questão de ter um time do que necessariamente falar sobre política. Eu acho que hoje o ambiente é bem diferente, assim, em relação a isso. Então acho que é isso, fazia todo sentido, cara, enquanto não que as coisas ficaram perfeitas, mas assim, enquanto assim, esses problemas econômicos não fossem amenizados, o rock tinha todo o terreno fértil, com a liberdade de expressão, podendo falar com a inflação alta, com o analfabetismo, com uma série de problemas que hoje ainda existem, mas diminuíram bastante, fazia todo sentido, cara. Estava vendo aqui uma lista, falando um pouco sobre rock dentro da cultura brasileira, né, e da música brasileira, uma lista aqui da UOL, né, tem várias dessas listas, né, de os melhores álbuns do Brasil, todos os tempos. E normalmente o pessoal bota lá no primeiro Clube da Esquina, né, tem o Chega de Saudade, Acabou Chorar, né, são esses álbuns que são mais considerados os melhores. Assim.
E nessa lista que eu tô vendo aqui especificamente, não tem nenhum disco de rock nesse top 10. Assim, você tem Tom Jobim, você tem Caetano Veloso, não sei o quê. Queria saber de você, o que você acha dessa relação do rock com os outros estilos no Brasil, e por que talvez tenha essa, não sei se é implicância, talvez, né, do estilo em relação aos outros, a própria MPB, ao samba, como que o rock é inserido assim, dentro desse universo de estilos dentro do Brasil? Cara, eu acho que isso, a origem é assim, quando a gente tem assim se a gente voltar ali pode ser para os anos 70, né? Você tem o pessoal da música mais alinhada, a música mais careta, vamos dizer assim, que seria o rock, o Iê, 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 a Jovem Guarda, que está ligado a reproduzir a música isso não é uma crítica à Jovem Guarda, eu estou explicando como é que eram os grupos, né? Então, esse pessoal era taxado de americano, imperialista, né? O pessoal alinhado ao regime. E aí você tinha a música, a MPB, o tropicalismo, como a música brasileira, de fato, e nativa e genuína. Quando vem esse rock anos 70 e anos 80, quando vem esse rock que bebe mais no rock inglês, o pós-punk, o punk de maneira geral, ele é atacado pelos dois lados, né? Quer dizer, é uma música que ainda o Lobão fala isso, né? O roqueiro, ele era... A direita via o roqueiro como um maconheiro vagabundo e a esquerda via o roqueiro como americanizado. Então, na verdade, sempre foi um estranho no ninho na música brasileira, né? Nunca conseguiu conquistar o respeito. E como talvez a MPB ela predominou, ela prevaleceu ao longo dos anos, talvez tenha esse pé atrás em relação a isso. O rock ainda é visto como um corpo estranho, algo que não é daqui, algo que veio de fora. E talvez isso parta um pouco de preconceito, mas talvez os próprios artistas do rock poderiam ter feito mais esforço para ter mesclado mais, conversado mais com a MPB, conversado no sentido musical, né, nas músicas, nos discos. Tem artistas que fizeram isso, mas talvez não houve uma aproximação suficiente para que o rock pudesse ser entendido como uma manifestação genuína brasileira que produziu coisas boas. Eu acho que é um pouco por isso, assim, me parece que o rock meio que perdeu a batalha, sabe? Não conseguiu ser aceito no clubinho. E qual disco assim, de rock você incluiria num top 10 de discos do Top 10? Brasil? Não, ou seja, Cara, um disco só ou dois, não sei, assim, que você acha que merecia estar nessas listas. entendi. É que assim, eu não sou crítico musical, sabe? Eu não. O meu negócio é. Eu vou dar uma opinião, mas assim, só para contextualizar que realmente o meu foco assim não é conhecer discos e saber quais são os bons, quais são os ruins. Né, o meu trabalho é bem focado em pesquisar as histórias mesmo. Até a galera, às vezes, assim, quer que eu fale o que é que eu acho das músicas. Eu digo, olha, não é essa minha área mesmo, assim. Mas se eu pudesse escolher, cara, vamos lá, dois discos para estarem nessa lista aí, cara, eu acho o Krieg Rabandolo um puta disco do Raul. E se eu pudesse escolher algum dos anos 80, se eu escolher Engenheiros, o pessoal da Legião vai me matar. Eu acho o GLM, tá? Eu já acho o GLM um ótimo. Não, desculpa. Revolta dos Dandes. Eu escolheria o Revolta dos Dandes. É que a Legião ela tem uma obra muito mais sólida, entendeu? Tem outras bandas que têm uma obra mais irregular. E eu acho, não, eu colocaria o As Quatro Estações. Então eu colocaria o As Quatro Estações, o Revolta dos Dandes e o Krieg Rabandon. Beleza. Acho que é justo aí, ninguém fica triste. E, assim, lá no veículo que eu escrevo, né, lá no Slash, o pessoal gosta muito de heavy metal, né? E sempre que a gente posta coisas sobre por exemplo, Sepultura, né? Bandas de metal, o próprio Angra, né? Bandas de metal aqui do Brasil, o pessoal gosta muito. Eu ainda acho que a imprensa é um pouco carente, assim, vamos dizer. O público quer saber muito ainda sobre isso. Eu acho que não tem muita imprensa, enfim, falando sobre. Você não é muito do metal, você já falou que já curtiu durante o período, né? Queria saber um pouco da sua relação com esse estilo e se você tem alguma história, assim, por exemplo, de você
gostar de alguma banda de metal aqui do Brasil? Que você... Qual a sua relação, assim, com... Cara, assim, de uma certa forma, eu me considero metaleiro ainda. A minha tem uma guitarra que comprei por causa do James Hetfield, que é uma Explorer. Cara, eu sempre curti muito Metallica, Iron Maiden, tem Pantera também. E no Brasil, adoro Sepultura, adoro o Chaos AD, adoro o Roots, o Angra também, até o Nova Era, eu gostei também do Nova Era, mas toda a época do André Matos, eu adorava, cara, adorava. Com 15 anos, cara, era Kill 'Em All, tirando todos os solinhos do Kirk Hammett. Aliás, eu lia sobre o Metallica no Whiplash nessa época, né? Eu queria saber como é que tava, se iam gravar o disco, que depois virou o Saint Anger, né, de 2004, e eu sempre procurava no Whiplash para saber as informações sobre isso. Então, porra, eu adorava, até hoje eu gosto, assim. Em termos de sonoridade, cara, o metal me influenciou pra caramba, assim. Mas a banda que eu realmente mais curti mesmo foi Metallica, cara. Porque eu acho que eles tinham uma coisa que eu não enxergava em outras bandas. O Iron Maiden também. Mas o Metallica tinha uma coisa que eu não enxergava neles, uma banda farofa. Sabe aquela banda, assim, que adere aos códigos de conduta do metal, a vestimenta, o jeito de falar, a cara de mal. Eles também faziam cara de mal, mas assim, eu via eles como uma banda um pouco mais genuína, sabe? E não tinha aquela coisa heróica das letras, da Idade Média e dos cavalos e aquela coisa meio épica, né? Eu achava o Metallica uma banda mais honesta. Eu acho que o Iron Maiden também tem muitos pontos positivos nessa discussão, mas eu sempre gostei muito do Metallica por causa disso. E para mim Sepultura é do caralho, assim. Sempre gostei muito, cara. O Renato Russo já deu algumas entrevistas falando sobre Sepultura, né? Ele falou no acústico, algumas pessoas não entenderam, acham que ele foi irônico, mas ele não foi. Ele estava falando sobre a necessidade das bandas brasileiras cantarem em português, e aí ele falou, não, mas o Sepultura era muito bom. E tem uma outra declaração que ele deu, que ele fala também do Sepultura. Ele achava uma banda boa, assim. Não, legal. E, Júlio, assim, agora falando um pouco sobre a questão da imprensa, né, sobre rock, sobre música no Brasil, como é que você analisa? Assim, hoje em dia a gente tem os youtubers, né, a gente tem o seu canal, a gente tem o Corredor 5 também, que está fazendo um trabalho bem bacana. Como é que você vê, assim, o YouTube democratizou, né? Antes existia só a MTV, vamos dizer, né? Então, hoje em dia, você acha que está mais fácil o acesso à informação? E isso, de certa forma, talvez ajude a popularizar, voltar um pouco desse boom do rock no passado, quem sabe até fazer o estilo voltar a ficar mais em cima, né? Mais por alto. Uhum. Cara, eu acho que ajuda, sim. Mas você vê a história dos Engenheiros do Havaí, é isso, né, cara? Tipo, você tinha os críticos, né? Não existem mais, assim, todo mundo é crítico hoje no YouTube, mas antes a opinião pública ficava refém de um pequeno grupo de críticos que dizia o que era bom e o que é que não era. E hoje isso não existe mais. Todo mundo pode dar a sua opinião e produzir o seu conteúdo. Então, acho que isso ajuda a aumentar a informação que está circulando e deixar esse ambiente muito mais honesto. Você não depende, assim, de um pequeno grupo, entendeu? Então, a informação realmente ela pode circular mais e as pessoas podem ter acesso a certos conhecimentos que elas não teriam, né? Porque, como eu falei lá atrás, nos anos 80, tudo jogava a favor do rock. Outros estilos, por exemplo, não tiveram a mesma sorte. Então, coisas que aconteceram nos anos 80 fora do rock, talvez hoje a gente não sabe por causa disso. Então, como hoje o mercado está a favor de outras coisas, por outros motivos, as pessoas não teriam, se a gente não tivesse essas fontes de informação e a gente dependesse das mesmas revistas e programas, e MTV, se tivesse MTV hoje, cara, o que ia ter no top 10? Nem ia ter rock, sabe? Porque as pessoas, né? Porque o mercado hoje joga para outro lado, né? O jogo hoje ele é a favor de outras coisas. Então a vantagem é essa, assim, as pessoas podem saber das coisas que aconteceram lá. Agora, isso é verdade para o rock e para qualquer outro estilo, né? E eu acho que é uma questão de quem vai fazer o melhor conteúdo, não necessariamente qual é o melhor estilo, porque eu acho que não é isso. O rock não é melhor do que nada. Ele é um estilo que tem as suas características e que as pessoas gostam dele pelo que ele é. Mas se você tem
se o YouTube permite com que mais pessoas falem sobre rock, o YouTube permite também que mais pessoas falem sobre outros estilos. E aí cabe aos comunicadores produzirem o melhor conteúdo para que as pessoas conheçam as coisas boas que foram feitas dentro daquele estilo e isso possa inspirar novas gerações a continuar fazendo. E é isso que eu procuro fazer, basicamente. Muitos das pessoas que frequentam o meu canal, eles são daquele tempo. Já estão na casa dos 50 e enxergam ali uma possibilidade de reviver memórias do passado. Agora, tem uma turma, que é uma galera nova, que está conhecendo, que ouve as músicas e não sabe do que é que fala, qual era o objetivo, quem que era Renato Russo, quem que era Cazuza, quem que era Raul Seixas. Então, é uma oportunidade, sim. E eu acho que, cara, basicamente é isso, é fazer um bom conteúdo para inspirar as pessoas a... Eu acho difícil falar assim, o rock voltar a ser como antes, né? Eu acho que o rock, ele perdeu o seu status de força de comunicação, motor de comunicação da juventude, né? Hoje a juventude, ela se expressa de outras formas, por outros estilos. Então, talvez a inspiração é nesse sentido, para que a juventude de hoje se achar que pode se expressar através do rock, faça isso de uma forma que faça sentido para o resto da juventude, porque bandas de rock existem. A questão é que elas não conseguem ter um discurso que é aceito pelo resto da juventude como seu porta-voz. Essa juventude está encontrando em outros estilos esse porta-voz. Assim, sobre essa questão de que a juventude não se conecta muito com o rock, né? Eu vi já algumas pessoas falando que um dos motivos poderia ser porque o rock virou uma coisa meio careta, assim, viraria uma coisa meio que assim, é o estilo que meu pai ouve, sabe? É o estilo que, sei lá, ficou uma coisa meio... Você concorda com isso? Você acha que esse poderia ser um dos motivos? Eu não sei, eu acho que não é um motivo, acho que é uma causa. Porque como a gente tem esse gap generacional acontecendo, os pais, hoje rock é música de velho. Eu não estou falando idoso, né? Estou falando assim, pais e mães, né? Eu não sou pai nem sou mãe, mas eu me coloco nesse grupo dos velhos. Eu tenho 35 já. Cara, e sempre quando eu falo sobre isso, eu me lembro de uma amiga minha na escola, quando eu tinha 15 anos, 14 anos, que ela falou para mim, eu duvido que você vai gostar de rock quando você for velho. E olha o que aconteceu, e nós estamos ouvindo rock, e a molecada hoje que está nascendo não está ouvindo rock, né? Então eu acho que é uma causa do que está acontecendo. Agora, o que eu acho que também explica isso daí é que você não tem hoje uma juventude que quer se rebelar contra os seus pais, que é o que você tinha até os anos 90, né? A gente teve uma mudança generacional e que hoje os pais e as mães, eles estão muito mais próximos dos seus filhos culturalmente, eles não enxergam mais não um inimigo, mas assim, alguém para se rebelar no pai e na mãe. Então, e o rock ele tinha esse papel, né? Você usava certas roupas, falava certas coisas, tocava uma guitarra em volume alto, ou tocava uma bateria para você chamar atenção e para você enfrentar os seus pais. Hoje, isso não é mais algo que a juventude entende como a coisa mais importante, enfrentar os pais. Os pais são muito mais superprotetores, e é por isso que o rock precisa encontrar uma outra forma de ser a força de expressão da juventude. Mas, com certeza, virou música de velho. Não, interessante essa análise. Uma outra análise que eu ouvi também, né, é que assim, o rock ele seria muito... Você precisa de muito esforço, tanto para aprender, por exemplo, aprender a tocar guitarra, aprender a tocar bateria, exige um esforço de estudo, de aplicação de tempo, né, de concentração, né, e que essa geração atual, assim, de pessoal mais jovem, que estaria assim mais assim dispersa com muitas coisas, TikTok, 15 segundos, passa o vídeo, não sei o quê. Acho que essa faz algum sentido também, isso aí? Cara, depende. Tem uns caras que tem uns canais no YouTube, uns moleques assim de 15, 16, 17 anos que tocam guitarra de um jeito assim inacreditável. Os caras são extremamente velozes. Os caras são muito técnicos. O menino do Japão, sabe? Umas coisas assim. Só que o negócio é o seguinte, eles não estão criando algo estético do ponto de vista lírico, eles não estão produzindo letras, eles não estão... Basicamente, eles estão reproduzindo aquelas coisas que fizeram sucesso lá atrás com extrema precisão, ou no máximo estão copiando trilhas de videogame, algumas coisas assim. Então eu acho que assim, a juventude hoje consegue aprender os instrumentos. O que eu acho que é o principal é que assim, tem essa história de não ser mais a força, o motor de expressão, né? Ela não encontra mais na guitarra um caminho para se expressar, mas principalmente, cara, porque assim,
Se, por um lado, esses meninos que eu falei, eu só vi meninos, podem ter meninas também, mas eu só vi meninos tocando, que são adolescentes, assim, tocando muito bem. Por outro lado, cara, hoje é muito fácil você fazer um samplerzinho e fazer quer dizer, você é seu celular ali, assim, entendeu? Eu nem sei como é que faz, mas eu sei que dá. E você faz um trap ali. Esses dias eu vi um vídeo sobre um menino que ganha dinheiro no TikTok só fazendo isso, base para as outras pessoas usarem. Então, assim, virou uma tendência. É mais fácil do que aprender a tocar os instrumentos, do que ter uma bateria. Talvez não é mais barato, né? Dependendo do celular, mas assim, o incômodo que você vai ter com uma bateria, né? Existe um esforço, mas eu acho que assim, o que é que essa garotada que eu vi, que eu sei que eles têm canais com milhões de inscritos, o que eles mostram é que eles conseguem aprender a tocar. Só que talvez eles estão enxergando nessas ferramentas e nessas formas de mexer com samplers e fazer músicas mais eletrônicas uma forma mais prática e que faça mais sentido dentro do contexto em que eles vivem, que é de celular na sala de aula e rede social, entendeu? Aquilo tá fazendo mais sentido. Porra, rock é caro, velho. Assim, tudo bem. Tava falando, né? Hã? Tava falando sobre isso, né, lá nos anos 80. Rock é caro, cara. Você tem que ter, ó. Por isso, assim, rock é uma música elitista, né? Vamos lá. Você tem que ter. O guitarrista tem que ter a guitarra, os cabos, o pedal, o amplificador. Aí, para cantar, tem que ter o microfone, o pedestal, tem que ter um PA, uma mesa de som. O baterista, ele tem que comprar todos os equipamentos da bateria, ele tem que ter um lugar para colocar, tem que ter abafamento acústico. Tudo a mesma coisa para o baixista. Se tiver teclado, a mesma coisa, teclado, a caixa, não sei o quê. É muito caro fazer rock, entendeu? Então, assim, só no e é uma atividade compartilhada. Quando você fazer os mashups, sei lá o que eles fazem lá no celular, você faz sozinho, que também é uma característica da geração atual. Então, eu acho que, assim, de uma certa forma, sim, as características da geração atual explicam o fato de que essas modalidades estão fazendo sucesso, mas é aquilo que eu digo, assim, se em algum momento eles enxergarem que podem se expressar através do rock, eles conseguem aprender. Pelo menos existem alguns exemplos que mostram isso. Não, legal, concordo, né? Vamos ver se, espero que um dia aí o Hotpot, ou enfim, evolua a ponto de se conectar de novo, né, com esse pessoal mais novo. Não, e abrindo um parênteses, né, cara, hoje em dia, tudo bem, para você fazer o show continua sendo muito caro. Agora, tudo que você precisa hoje para gravar sua música é um laptop, né? Não precisa. Tem um plugin aqui eu tenho um plugin com vários amplificadores, é só uma guitarra e um cabo, entendeu? Eu faço a bateria eletrônica, né? Eu posso até fazer um baixo eletrônico, posso fazer um teclado eletrônico, que tá muito mais fácil fazer música. Embora isso ainda seja mais difícil do que mexer nos samples do TikTok. Pois é, é difícil de né, competir. Assim. Júlio, queria agradecer aí pela entrevista, ficou bem bacana. Certamente vou colocar vários cortes lá no Slash, depois vou subir lá no YouTube também, depois você enfim, usar também para alguma coisa. Queria que deixasse uma mensagem final aí e convidar as pessoas para, enfim, conhecer o seu trabalho. E obrigado mais uma vez aí pelo bate-papo. Porra, valeu, Gustavo. Primeiro, um grande prazer estar falando no Whiplash, que quando eu tinha 14 anos eu lia, né? Via as matérias sobre metal, Iron Maiden, Metallica, enfim, tô aqui. Hoje virei assunto no Whiplash. E eu quero convidar todo mundo para conhecer o meu canal, mas não só o meu, cara, mas outros canais, como Corredor 5, Alta Fidelidade, canais que estão, sabe, tem conteúdo e acho que todos esses canais que eu falei, a gente se complementa nas abordagens que a gente faz e eu acho que é uma forma, assim, muito boa e prática para quem não é daquele tempo, conhecer a riqueza que produziu, né, o rock nacional, não só dos anos 80, mas a gente é muito focado nos anos 80, porque ele produziu, o que ele produziu esteticamente e o legado que ele deixou para a música é muito rico e eu acho que se a gente conhecer, a gente consegue não necessariamente fazer com que o rock seja novamente o principal estilo, mas, sabe, misturar e trazer aqueles elementos para a música nacional hoje e acho que dá para fazer coisa muito boa se inspirando no rock.